Nós vamos abrir as Bíblias no livro de Efésios, capítulo de número 2, versos de 1 a 10. Você que está com a sua Bíblia aí, com a sua Bíblia impressa ou com a sua Bíblia no celular, o que nos diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Louvado seja Deus, essa palavra é maravilhosa. Irmãos, este texto nós vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte nós lemos como nós estávamos, o que éramos antes de sermos salvos em Cristo Jesus. É importante entendermos como vivíamos, como estávamos, o que a obra de Cristo fez por nós. Então os versos de 1 a 3 vai nos mostrar o que éramos. Vamos lá. Ele diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Todas as vezes que eu ouço, que eu leio, que eu medito nesse texto, essa primeira parte do verso me chama a atenção para algo bastante engraçado, ao mesmo tempo interessante. Eu me lembro que quando eu tinha, acho que meus 10, 12 anos, lá em Varginha, em Minas Gerais, nós íamos a um cinema grande da cidade chamado Rio Branco, e eu fui com meu irmão e meus pais assistirmos naquela época Mazzaropi. E era um filme que chamava O Jeca no Céu, aonde ele morre no filme e no meio do caminho ele aparece no meio do povo, o povo sai correndo e ele acaba carregando o caixão dele para o cemitério porque não tinha ninguém para carregar. Então, eu, dentro deste pensamento, dessa história, eu me lembro o que o morto pode fazer por si. Tirando a história de Mazzaropi, nada. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. A Bíblia nos revela que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí isso nos chama a atenção para uma compreensão melhor através daquilo que a palavra de Deus nos revela. E o que a palavra de Deus nos revela? Ela nos revela, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, que quando Deus havia formado o homem, no capítulo 1, no 2 e o colocado no Éden, Deus deu a ele uma ordem, falando para ele o seguinte: de todas as árvores, de todos os frutos do jardim poderás comer, menos da árvore que está no meio do jardim. Pois no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então nós temos aqui uma permissão de Deus, nós temos aqui uma exposição feita pelo Senhor, dada ao homem a liberdade de usufruir de tudo quanto Deus havia dado a ele. De tudo quanto havia no jardim, de todos os frutos, de tudo ele poderia comer. Mas havia uma limitação, e a limitação estava para com a árvore no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que se dela ele comer, me faltou aqui o português, errei a palavra, se dela ele comesse,
com certeza ele morreria. Muitas pessoas, e acredito muitos que estão me ouvindo, eles podem pensar, mas eu não estou morto, eu estou vivo aqui. Nós estamos falando de uma morte espiritual, de uma morte onde a presença de Deus não está mais para com o homem. O homem morreu no seu pecado ao desobedecer ao Senhor. Ele está separado de Deus, inimigo de Deus por causa das suas obras. Se nós olharmos o que Paulo fala, tanto em Romanos 1, como também olharmos o que está em Salmos 14 e Romanos 3 também, nós vamos ver que por causa do pecado, o homem se fez inimigo de Deus, o homem foi separado de Deus, e a morte então é essa separação e como também o resultado do seu pecado, porque na separação de Deus, ser colocado para fora do Éden, o pecado ter entrado no mundo e passado a todos os homens, tudo em nós foi afetado pelo pecado. O nosso corpo, que foi feito por Deus, feitura dele, criado por ele para a glória do seu nome, e ele fez em perfeição, no Éden não tinha enfermidade, mas por causa do pecado entrou a enfermidade. O homem foi totalmente afetado pelo pecado, tanto no seu intelecto, quanto no seu corpo, e em tudo quanto nele há. Não há nada do homem que não seja afetado pelo pecado. Então, por o homem ter amado muito mais a criatura do que o Criador, tendo o sentido de que ele atentou para a palavra da serpente e não para a palavra de Deus, ele foi separado de Deus, se fez inimigo de Deus, porque amou muito mais a si próprio, desejando ser igual a Deus, do que de fato servindo a Deus em fidelidade. Caindo, pois, da graça, ou digamos, da condição a qual ele foi feito, o pecado entrou no mundo e o homem então está morto em seus delitos e pecados. É importante compreendermos que todo homem que nasce, ele traz consigo o pecado que foi passado a todos os homens por causa da queda. Então, lá no livro de Romanos nos fala o seguinte, que por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, a saber, Adão. Por causa da desobediência de Adão, todos nós caímos e a morte passou a todos os homens. Então, quando Paulo escreve aqui em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é tanto o pecado da queda, quanto o pecado que vem posterior à queda, que é da onde redunda todo o pecado. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele fala assim, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Então, o pecado entrou no mundo e de acordo com que o mundo vem acontecendo, não é? Nós vamos cada vez mais nos envolvendo nas coisas concernentes à carne, nas coisas desagradáveis a Deus, fazendo o que é mal diante de Deus. O que é mal diante de Deus. E ele nos coloca isso mostrando o estado que nós estávamos, como nós éramos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí ele vem falando o seguinte, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então Paulo está mostrando que aquele que não é ressurgido, aquele que não é reconciliado em Cristo Jesus, continua no curso do mundo como filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Então, Paulo está trazendo para nós uma informação do nosso estado diante de Deus, a nossa condição diante de Deus. Muitas vezes, eu falo isso por experiência, quando nós estamos evangelizando, estamos discipulando, falando do amor de Deus, as pessoas não têm compreensão do que é ser salvo.
a compreensão do homem ela é nula no entendimento quanto à sua própria condenação, porque está-lhe fechado os olhos para compreender o que o pecado fez nele. E quando nós apresentamos ao homem a necessidade de uma nova vida em Cristo Jesus, ele não entende esta necessidade porque não compreende a sua real condição de filhos da ira. Irmãos, é interessante que é muito observável que muitas pessoas, não tendo este conhecimento, acham que Deus é Deus de todos. Sim, Ele é Deus sobre todos. Ele reina sobre tudo. Ele é soberano sobre tudo quanto existe sobre a face da terra. Não há nada sobre a terra ou neste universo que não seja ou que não esteja debaixo do domínio de Deus. Entretanto, nós precisamos compreender que existem amigos de Deus e inimigos. E nós, quando falamos inimigos, parece uma palavra pesada, mas essa é a realidade, não existe meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou você serve a Deus, ou você está condenado no mundo. Ou você está salvo em Cristo Jesus, ou você está condenado fora de Cristo Jesus. Então, a pessoa não tendo essa compreensão, acaba também não compreendendo o que é ser salvo. E o ser salvo é ser livre da ira futura, porque foi escolhido em Cristo Jesus para viver para a glória de Deus. Nós fomos tirados do estado de morte e fomos transportados, como nos fala no livro de Colossenses, logo no primeiro capítulo, no verso de número 13, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É interessante que as duas epístolas, aos Colossenses e aos Efésios, elas têm muita similaridade. Talvez sejam as duas epístolas ou os dois livros do Novo Testamento que contêm mais similaridade naquilo que Paulo escreve para a edificação da igreja. E é importante compreendermos isso, é importante você compreender isso, você que está me ouvindo em qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, não sei como, talvez ouvindo em português, e alguém podendo lhe expressar o que estou dizendo. Mas fora de Cristo Jesus não há salvação. E nós, quando nós andávamos no mundo de acordo com o mundo, éramos filhos da desobediência. E como filhos da desobediência, nós estávamos condenados, mortos em nossos delitos e pecados. Para nós não havia vida. Muitas vezes nós não queremos esse entendimento porque nós achamos que somos bons. Nós não assumimos de maneira alguma que somos inimigos de Deus, mas todas as vezes que nós deixamos de fazer a vontade de Deus e fazemos as vontades da nossa carne, todas as vezes que nós buscamos autonomia e não submissão a Deus, nós nos mostramos inimigos de Deus. Todas as vezes que nós agimos em conformidade com a nossa carne e nos distanciamos da salvação em Cristo Jesus, cada vez mais nos perdemos nos pecados que cometemos e distanciamos da verdade de Deus. E distanciados da verdade de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. E o pecado opera em nós. E ele operando em nós, nós estamos condenados. Então, Paulo nos escreve como nós vivíamos, como nós éramos. Você pode dizer, mas olha, eu sou uma pessoa tão boa, eu já ouvi isso muito. Eu sou uma pessoa tão boa, olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço mal para ninguém, né? Por que Deus se iraria comigo? Não sei se essa palavra iraria está certa, mas eu acho que sim. Justamente pelo fato de que o pecado que trazemos, que nos faz separação entre nós e Deus, é o pecado da queda. O pecado passou a todos os homens, conforme já explanei aqui. E deste pecado redunda muitos outros pecados, os quais cometemos e fazemos contra a vontade de Deus. E isso nos faz separação. E isso mostra que somos condenados. Mas quando Cristo se manifestou e Ele nos substituiu na cruz, morrendo a nossa morte, substituindo Ele ali, tomando sobre si a culpa do pecado,
Ele, sendo justo, se fez justiça nossa. A sua justiça passou a todos nós. E agora, então, justificados em Cristo, temos nova vida. E isso nós vamos ler no livro de Romanos, capítulo de número 5, aonde Paulo explana bem detalhadamente a respeito da nossa justificação. Então, estes 3 primeiros versos nos mostra como nós estávamos. Então, nós éramos inimigos de Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está deixando claro para os Efésios, como também para a igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra, que fora de Cristo Jesus nós estamos debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus se deu, e ela é justa, porque o homem desobedeceu a Deus, amando muito mais a si mesmo, desejando ser igual a Deus, tomou do fruto, a sua mulher tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido, e ambos caíram da graça de Deus. Então aqui nós temos a realidade de como estávamos, de como éramos diante da presença de Deus. Não existe meio termo, não adianta você querer fugir e nem querer compreender essa realidade, de maneira se isentando da culpa. Todos nós em Adão somos condenados por causa da desobediência de Adão, que passou a morte a todos os homens. E aí Paulo escreve ainda em Romanos que como entrou o pecado no mundo por um só homem, oh maravilha, foi retirado o pecado do mundo. E é o que nós encontramos dos versos de 4 a 9. Ele fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E é importante entendermos, irmãos, que esta salvação, a qual nós recebemos aqui em Cristo Jesus, ela não nos veio porque tem alguma coisa de bom em mim, ou porque Deus olhou da eternidade e disse: opa, o Israel, ele vai crer em mim, então eu vou escolher. Não. Entenda bem que a presciência de Deus está firmado no amor de Deus. No seu amor ele nos amou. Conforme fala Efésios 1:4, ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então aqui nos mostra que essa escolha que Deus fez, ele não as fez porque viu: oh, a Dorinha é uma bênção, oh, mas a Tamires é uma gracinha, como a Gi é boa gente. Não, não foi obras praticadas por nós. Isso está lá em Tito, capítulo de número 3, versos 4, aonde fala que não somos salvos mediante a obra de justiças praticadas por nós. Não, nós não somos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o morto não pode fazer nada por si. Não há nada de bom em nós que faça com que Deus nos ame mais ou menos. Nós éramos inimigos de Deus. Se você olhar o que está escrito lá em Romanos 1, 27, 28, Paulo vai falar que por causa do pecado, por causa da maldade do coração do homem, Deus nos entregou às suas paixões infames. Deus nos entregou. Então, irmãos, a maldade do nosso coração é tão grande que somos capazes de fazer coisas terríveis. O homem é tão mau quanto ele pode ser. O homem é capaz de praticar maldades gigantescas. Você pode dizer para mim: mas o homem também é capaz de fazer coisas boas. Sim, é verdade. Por quê? Porque Deus comunicou conosco os seus atributos comunicáveis: amor, bondade, misericórdia, mansidão. Nós vemos isso em Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito. Deus comunicou conosco. Então não quer dizer que o homem não tem a capacidade de fazer escolhas boas, mas o homem é tão mau quanto pode ser. Não pense você que você foi salvo porque você tem cabelo anelado, porque os seus olhos são azuis ou negros, ou coisa do tipo, ou porque você deu esmola e fez algo bom de acordo com aquilo que Deus colocou em você, que vai te dar a salvação. Não, não vai te dar a salvação.
não é as obras que praticamos que faz com que nós sejamos salvos, mas são as obras de Cristo. Cristo morreu na cruz, assumiu o nosso pecado, levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos reconciliados com Deus. E isso porque, conforme está aqui no verso de número 4, Deus sendo rico em sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, por isso fomos salvos, por Deus, por sua misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é favor imerecido, é graça é favor imerecido. Misericórdia é se colocar como compaixão no lugar do outro, é ver a miséria do outro, do coração do outro. E Deus se colocou em Cristo Jesus, que teve compaixão, que nos amou e na sua misericórdia enfrentou a cruz pesada, pois ali estava toda a humanidade, todo o pecado, toda a iniquidade. Ele tomou sobre si e nos reconciliou com Ele, com Deus, por suas misericórdias. E isso nasce em Deus. Então, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. Então, somos salvos pela graça. Nós estávamos numa condição de mortos e Ele nos deu vida, olha, já enrolei a língua, Ele nos reavivou por sua graça, Ele nos reavivou por um favor imerecido. Nós não merecíamos, somos pecadores, levados às iniquidades, com um coração maldoso, mas Deus não olhou para nós segundo os nossos méritos. Olha que coisa maravilhosa! Ele nos deu vida, Ele nos vivificou pela graça que nele se encontra, através da obra do seu Filho Jesus, que se entregou na cruz, morreu a nossa morte. Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Então, nós vemos aqui a obra de Deus sendo feita para conosco, independente de nós. O que havia em nós? Estávamos mortos. Estávamos mortos nas nossas transgressões. Fazíamos coisas que não agradavam a Deus. As nossas atitudes eram terríveis diante de Deus. Mas Deus não usou para conosco segundo os nossos méritos, mas segundo a sua graça. Ele pegou a justiça de Cristo e fez justiça nossa. E pelos méritos de Cristo, nos justificou dos nossos pecados e nos reconciliou com Ele. Então, como nós éramos? Como nós estávamos? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em nossas transgressões. E o que Deus fez? O que Deus fez? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Ele nos vivificou, Ele nos reavivou por sua graça. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. E nos fez sentar com Cristo. Ele nos ressuscitou e nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais. E daqui, meus irmãos, nós podemos compreender que nós já somos participantes de novos céus e de nova terra. Nós já estamos em Cristo e em Cristo somos salvos. E isso, meus irmãos, não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Nele nós ressuscitamos e com Ele estamos nos lugares celestiais.
nos tempos vindouros, aqueles que virão, quando serão feitos novos céus e novas terras, nós estaremos nele. Conforme eu preguei na outra semana, em 2 Coríntios 5,17, onde nos fala que quem está em Cristo, nova criatura é. E é importante compreendermos porque em Adão Deus criou, em Noé ele recriou, mas em Cristo Jesus ele fez novas todas as coisas. E como ele fez novas todas as coisas, nele nós também fomos reavivados e agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Eu mereço? Você merece? Nenhum de nós merecemos bem algum. Entretanto, Deus não tratou para conosco segundo os nossos méritos, mas segundo a graça que dele sobeja, segundo a sua misericórdia, segundo o seu amor que excede a todo e qualquer entendimento. Deus, na sua bondade, nos salvou em Cristo Jesus, nos deu vida, nos ressurgiu com Ele, e com Ele agora estamos assentados em lugares celestiais. Então, dos versos de 1 a 3, nós vemos como nós éramos. Nós podemos ali compreender as condições que nós nos encontrávamos. E não adianta, meus irmãos, tentarmos esconder esta verdade. Eu me lembro de uma história que me contaram, e depois eu estava lá em Varginha. Os que são de Varginha vão saber me compreender. Tinha o supermercado Bretas, ainda não sei se tem. Mas eu estava no Bretas e achei uma revistinha que contava a história de Barba Azul. E eu quero dividir com vocês esse pensamento para uma melhor compreensão do que eu estou falando. Barba Azul, ele tinha um castelo. E de 2 em 2 anos, parecia que dentro deste assunto, ele fazia um novo casamento. Mas as pessoas ficavam intrigadas, cadê as suas mulheres anteriores? Então Barba Azul, ele conheceu uma moça, se apaixonou por ela e casou com ela. Levou ela para o castelo e falou assim: olha, você pode abrir todos os aposentos, eu vou te mostrar um a um, mas se eu não estiver presente, você pode entrar em qualquer um deles. E ele começou a mostrar o castelo, mostrando os quartos, mostrando tudo, né? Mas foi chamado a uma viagem, ele precisava sair urgentemente e falou para ela: olha, está aqui as chaves de todas as salas, de todos os aposentos, você pode entrar em todos eles, menos nesse que tem a chave de ouro. Menos nesse você não entra, aonde a chave é de ouro e também a tranca é de ouro. Então ele viajou e ela começou a conhecer todo o castelo e chegou naquela chave de ouro. E ela pensou consigo: abro ou não abro? E agora o que faço? Mas a ordem era: não abra. Mas ela, movida de curiosidade, abriu. Quando ela abriu a porta, ela encontrou naquele quarto todos os restos mortais das mulheres que foram casadas anteriormente com ele. Aquele local era um quarto onde ele escondia todo o seu terror. Então ela apressadamente foi tentar fugir, a chave caiu no chão, a chave sujou de sangue, ele estava chegando, e os irmãos dela, ela manda chamá-los e eles vêm a socorro. Entretanto, o que eu quero dizer com isso é que nós podemos ter em nós grandes castelos, mas todos nós temos um quarto escuro. Todos nós temos coisas em nós que não dividimos com ninguém. E isso mostra a realidade do que nós somos. Como que nós somos tentados todos os dias pelas nossas fraquezas, pelas loucuras do nosso coração e por tantas outras coisas que nos sobrevêm. E isso mostra a realidade do que somos, como nós éramos. Então nós estávamos mortos, mas em Cristo Jesus nós recebemos nova vida. Então Deus, em sua misericórdia, nos salvou, nos reconciliou com Ele, nos justificou dos nossos pecados e nos trouxe novamente a Ele para uma vida eterna. Hoje nós desfrutamos da graça e da bondade de Deus para conosco. O que nós seremos, como diz Paulo, ainda não somos, mas logo seremos como Ele é. E isso é maravilhoso porque essa
é a esperança da igreja. E só estarão na vida eterna com Cristo aqueles que em Cristo Jesus foi reconciliado com Deus. Lá em Mateus fala: o meu Pai envia a mim, e Ele é aquele que salva. E ninguém vai a Cristo se o Pai não enviar. Então é importante compreendermos isso e entendermos que por causa do pecado estávamos separados de Deus, e nós vemos isso em nós, através daquilo que somos, das vezes que somos tentados em nossas fraquezas. Então aqui nós lemos de 1 a 3 o que éramos, de 4 a 9 o que Deus fez em nós, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E Paulo mais uma vez enfatiza, e ele diz no verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha, não é você, foi Deus em você. É como nós olhássemos lá para o livro de Ezequiel, capítulo 37, a respeito do vale de ossos secos. Nós estávamos como aqueles ossos sequíssimos, ressequidos no meio do nada, do deserto. Era um grande vale de ossos secos, mas em Cristo Jesus recebemos nova vida, porque as palavras do Senhor, ela é espírito e vida, e é Ele quem nos revivifica, é Ele quem nos dá a vida, e agradou a Ele a nos fazer viver em Cristo Jesus, nos justificando dos nossos pecados e nos reconciliando com Ele. Então, esta palavra mostra justamente isso de maneira gloriosa, que isso não foi obras praticadas por ti, mas todo o mérito é de Cristo Jesus. Precisamos estar em Cristo para estarmos em Deus, e fora de Cristo não há salvação. Seja você aonde quer que você esteja, a qualquer canto deste planeta, a qualquer canto deste Brasil, fora de Cristo Jesus não há salvação. Fora de Cristo Jesus não há verdade. Todo homem anda nos seus delitos e pecados, e é por isso que no mundo há corrupção. A nossa corrupção se dá por causa do pecado que habita em nós. Mas quando nós vivemos a verdade de Deus, dele aprendemos essas verdades, somos transformados por sua palavra e recebemos nova vida. E isso não vem de mim, não vem de ti, mas vem de Deus. Em Cristo Jesus somos reavivados, sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele continua dizendo: não vem de obras, para que ninguém se glorie. E este pensamento é um pensamento que muitos homens têm. Eu fiz a minha parte, agora cadê a recompensa? Eu fiz a minha parte, qual é o meu direito? Meus irmãos, nós não temos direito algum. O direito quem tem é Cristo. Foi Ele quem se entregou na cruz, foi Ele quem nos chamou da morte para a vida, e foi Ele quem nos justificou nele. Somos nele justificados por sua justiça, e fomos nele reconciliados com Deus por suas obras. Não é a minha obra para que eu venha requerer alguma coisa de Deus, mas a palavra nos fala que somos salvos por causa das obras de Cristo. Somos salvos pela sua graça, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, dizendo: eu consegui porque eu fiz. Você não tem parte nenhuma nesta salvação. Todo o mérito é de Cristo, mas mesmo sendo dele o mérito, conforme nos fala lá no verso número 4, pelas suas misericórdias, Ele nos deu vida, pelas suas misericórdias, por causa do grande amor com que nos amou. E aí a terceira parte desse texto nós podemos dizer, meus irmãos, que é o que somos agora. O que somos agora? Agora somos salvos, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para
que andássemos nela. Então o texto está dizendo para nós que somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, como um novo povo que vai estar com Ele no céu, para as boas obras. E esse texto está dizendo para mim, meus irmãos, que não existe uma boa obra específica para cada um como deve se proceder, mas mostra para mim que eu que sou chamado em Cristo Jesus, agora devo ter uma vida que glorifique a Deus através da transformação que eu recebi em Cristo Jesus. E isto é a santificação, que começa naquele momento em que sou transformado, até o dia em que eu vou para Deus, ou que ainda vivo, Cristo vem para nós. Então, a santificação é justamente a vida diária de todo santo. A santificação é a vida que nós devemos ter em Cristo Jesus, como resultado da sua obra salvífica. Então, entenda bem, olha só, eu não obedeço para ser salvo, eu não obedeço para ter algo como resposta. Eu sou salvo e por isso eu obedeço. Eu sou salvo e por isso as obras de santificação operam em mim, porque o Espírito de Deus aplicou a mim a salvação que me foi ofertada em Cristo Jesus. Então, nesse texto de Efésios capítulo 2, de 1 a 10, eu lembro, ou melhor, eu aprendo o que eu era, o que Deus fez e agora o que eu sou. O que eu era, separado de Deus. O que Deus fez, me reconciliou nele por Cristo Jesus. E o que eu sou, nova criatura para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, cada um de nós devemos todos os dias olhar, aprender, crescer na graça e no entendimento e vivermos para a glória de Cristo Jesus, testificando em nós, manifestando em nós a sua graça, para que todos quanto olharem para mim, glorifiquem o nosso Deus que está nos céus, pela salvação que Deus fez em mim, pela obra que existe em mim, pela salvação que eu alcancei em Cristo Jesus. Quando eu falo eu alcancei, parece que eu estou tendo obra nisso, mas não, eu fui alcançado, e a graça operou em mim, por Cristo Jesus, Senhor nosso e Salvador nosso. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Amém?